Olá, tudo bom? Glórias a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Como que você está hoje? Espero que você esteja sendo tremendamente abençoado. Espero que você esteja sendo é, ungido pelas mãos, pela presença grandiosa e gloriosa de Jesus na sua vida. Que o Espírito Santo esteja enchendo o seu ser e que você esteja sendo guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que você consiga, de alguma forma, discernir a voz de Deus, falando no seu íntimo, no seu coração, através da palavra de Deus, através dos sentimentos que o Espírito Santo coloca no seu ser. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, a gente tem que cada vez mais ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos manter um relacionamento com Deus. Hoje eu quero fazer para você uma pergunta. Uma pergunta que eu quero que você reflita. Que você não responda de imediato, mas que você faça um autoexame e responda para você mesmo. O que será que nós estamos esperando para tomar uma atitude que transforme a nossa vida? O que será que nós estamos esperando para nos posicionar de uma forma que Deus possa transformar a nossa vida e de uma forma que as promessas de Deus que estão na sua palavra, na Bíblia, se cumpram na nossa vida? Sabe, eu estava meditando sobre a palavra de Deus e sobre tudo que Deus fez e faz para nós. E eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade de pedir coisas a Deus. Sabe, eu vejo que Deus, ele já nos deu tudo. Se nós olharmos no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele criou a terra, criou os céus, ele criou os animais, as relvas, as aves, as plantas. Ele separou as águas da terra, ele criou os mares, os seres marinhos. Ele criou tudo, depois de tudo pronto, ele nos formou. Olha bem que lá em Gênesis ele não fala que ele não fala que o homem foi criado, ele fala que quando ele vai criar o homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não fala assim, eu vou criar o homem, não. Ele fala, façamos. As outras coisas, tudo ele cria. Ele cria pela sua voz, pela sua palavra, ele cria. Ao homem ele fala, façamos. E é interessante que o homem é o único ser vivente que Deus sopra a sua própria essência, a sua vida dentro de nós, dentro do homem. Depois nós vemos o povo de Israel saindo da escravidão do Egito e nós vemos Deus providenciando água, carne, o maná todo dia de manhãzinha,
providenciando a nuvem para protegê-los do sol, a coluna de fogo para esquentá-los à noite, não permitindo que as suas sandálias se gastassem, as suas roupas se gastassem. Aliás, um milagre por si só, que a roupa crescia junto com as pessoas. As crianças, elas iam crescendo e a roupa ia crescendo junto com as crianças. É interessante isso. Nós vemos que Deus nunca nos desamparou. Depois nós vemos Jesus morrendo por nós, pagando o preço pelos nossos pecados e vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia e deixando todo o caminho pronto para que nós simplesmente aceitássemos o seu sacrifício por nós e tivéssemos acesso a Deus como Pai, tivéssemos acesso a ser chamados de filhos de Deus, tivéssemos acesso ao perdão dos nossos pecados e tivéssemos acesso a todas as promessas, dentre elas que nós teríamos vida e vida em abundância. Sabe, eu fico pensando o seguinte: você vai num culto onde tem 100, 200, 300 pessoas ou até mais. Todas essas pessoas ouvem o mesmo louvor, a mesma palavra, as mesmas orações. E para umas pessoas o culto é abençoadíssimo, a palavra é abençoadíssima, e para outras pessoas não faz diferença. Sabe, nós vemos algumas passagens da Bíblia que nos diz, Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. O mesmo Jesus, Filho de Deus, aquele que tinha feito milagres durante 3 anos e meio no meio das pessoas, no meio do povo, ele estava crucificado entre dois ladrões. Um ladrão é salvo e vai estar no paraíso naquele mesmo dia com Jesus. O outro ladrão morre, tem seus olhos comidos pelos pássaros e não consegue alcançar a salvação. Por que será que isso acontece? Eu vejo que é uma questão de posicionamento. Eu vejo que é uma questão de você permitir que a obra de Deus, a obra de Jesus, a obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas, realmente seja observada e realmente seja levada aos seus objetivos, que é nos salvar. Você vê, por exemplo, Davi, quando Davi vai matar o gigante, você não vê em nenhuma parte da Bíblia Deus mandando Davi matar gigantes. Mas Davi se posiciona. Pelo zelo que ele tinha pelo nome de Deus, pelo povo de Deus, ele se posiciona e fala: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou matá-lo. Sabe, a gente precisa entender que nós precisamos nos posicionar diante das coisas que Deus já fez para nós. Nós temos o mau costume de ficar esperando as coisas caírem no nosso colo. Nós temos o mau costume de ficar esperando que Deus envie
um milagre, uma coisa miraculosa, uma coisa espetacular e que aquilo nos faça mudar a nossa vida. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos querer fazer com que as coisas de Deus se realizem em nossa vida, porque elas já estão todas prontas. Deus já deixou tudo pronto. Basta que a gente se posicione. Basta que a gente decida estar diante de Deus, estar na presença de Deus, estar com Deus, usufruindo das coisas que Ele nos prometeu. Se nós obedecêssemos os seus mandamentos, os seus princípios. Depende de nós, única e exclusivamente de nós. As coisas não vão cair do céu. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é quando Pedro anda por sobre as águas. Tinha 12 discípulos dentro do barco. Jesus vinha caminhando por sobre as águas. O único que se posiciona e decide ir até Jesus, ter uma experiência sobrenatural com Jesus, é Pedro. Por que os outros não foram? Por que será que os outros não desceram do barco junto com Pedro e caminharam na direção de Jesus por sobre as águas? Simplesmente porque eles não quiseram. O único que quis ter uma experiência sobrenatural com Jesus foi Pedro. Porque naquele momento, Tiago, João, poderiam ter falado assim: não, Pedrão, nós vamos junto com você. Nós vamos descer junto contigo. Nós vamos andar por sobre as águas junto com você. Se eles tivessem se posicionado dessa forma, eles também teriam vivido aquela experiência sobrenatural. E aí você pode perguntar, mas vem cá, onde é que você está querendo chegar com isso que você está falando? Eu estou querendo chegar no seguinte: quando você vê pessoas que servem a Deus da mesma forma que nós servimos, e essas pessoas estão prosperando, seus casamentos estão prosperando, sua vida financeira prospera, tudo que elas fazem dá certo, e você não, eu não. Muitas vezes nós olhamos e perguntamos: por que, Senhor? Será que Deus gosta mais dessas pessoas do que de nós? Será que Deus se importa mais com essas pessoas do que se importa conosco? Será que Deus faz acepção de pessoas e olha para algumas pessoas e diz: aquele ali, como diz o Romário, né? Que Deus apontou para ele e falou: aquele ali é o cara. Gente, isso não existe. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não gosta mais de um do que de outros. Nós precisamos entender que nós precisamos nos posicionar diante das coisas de Deus. Nós precisamos querer viver os milagres e as maravilhas de Deus. Mas não é só você querer. Porque diferentemente do que as pessoas dizem que querer é poder, isso não é desse jeito nas coisas de Deus. Você tem que querer, depois de querer você tem que se posicionar, e depois de se posicionar você tem que começar a tomar atitudes que levem você a viver aquelas coisas.
E dito isso, eu quero falar um pouco com vocês sobre Jesus. Jesus, Filho de Deus. Aquele que nasceu do Espírito Santo, concebido no ventre de Maria. Filho de Deus. Veio ao mundo, viveu como nós, como homens, como as mulheres. Viveu da mesma forma que nós. A palavra de Deus diz que Jesus era sujeito a todas as paixões deste mundo. Foi tentado do mesmo jeito que nós. E como que Jesus conseguiu vencer tudo? Primeiro de tudo, Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, a primeira coisa que aconteceu com ele depois do batismo foi que ele foi cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo rapidamente pegou Jesus e o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, mais do que isso, Jesus cultivava o hábito de se relacionar com Deus constantemente. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas Jesus fez tudo isso porque ele era o Filho de Deus, porque Jesus é Deus. Só que nós esquecemos que Jesus veio a esse mundo como homem. Só existe uma forma de nós termos acesso ao cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. É cultivando um relacionamento com Deus. Cultivando um relacionamento íntimo com Jesus, com o Espírito Santo. E olha só como é interessante. Eu quero ler com você alguns textos. Eu não coloquei eles aqui dessa vez, mas eu quero ler alguns textos com você. E esses textos eles vão mostrar para nós como Jesus tratava a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Olha só como é interessante. Em Mateus capítulo 26, versículo 36, nós lemos assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Em Marcos 14:32 diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Lucas 6,12 diz: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 9:28 diz que aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Lucas 11:1 diz: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus estava constantemente se referindo à oração. Jesus estava constantemente orando a Deus. Jesus estava constantemente buscando aperfeiçoar, aprimorar o seu relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir ao Espírito Santo. João 18:1 diz: Tendo terminado de orar,
Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Jesus não fazia nada sem antes orar a Deus. Jesus não fazia nada sem antes buscar orientação de Deus. Nós vemos várias passagens aonde Jesus está se referindo, está nos mostrando a necessidade que nós temos de orar constantemente, de orar sem cessar, de ter um relacionamento com Deus. Sabe, é importante que a gente entenda que nós não podemos ficar buscando as coisas prontas. Nós não podemos ficar buscando, sabe, as profecias, as palavras, ficar como mendigos com o pires na mão, atrás daquele profeta, atrás do outro profeta, acendendo uma velinha aqui, indo ali no outro lugar ali. O nosso relacionamento, ele precisa ser com Deus. A nossa intimidade, a nossa comunhão, ela precisa ser com Deus. O nosso relacionamento precisa ser com o Pai. Nós precisamos nos posicionar de uma forma a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Seguir os princípios que a palavra de Deus nos diz. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Que você não seja mentiroso, fofoqueiro. Que você não seja uma pessoa que causa contenda, briga, rixa entre os outros. Quando nós tomarmos esse posicionamento, nós vamos ver a nossa vida mudar radicalmente. Quando nós começarmos a plantar o bem, quando nós começarmos a plantar aquilo que nós queremos receber, com certeza a nossa vida vai mudar radicalmente. Eu quero deixar essa pergunta para você hoje. O que nós estamos esperando para que a nossa vida realmente reflita aquilo que as promessas de Deus na sua palavra diz ao nosso respeito? O que nós estamos esperando? O que você está esperando para tomar uma atitude hoje de entregar a sua vida para Jesus, aceitar o sacrifício que ele fez por você e que você se posicione a ponto de receber sobre você as promessas da palavra de Deus? O que nós estamos esperando? Que isso possa ser uma palavra para você refletir um pouco sobre você, sobre a sua vida, sobre aquilo que está acontecendo no momento com você. Esteja você muito bem, esteja você não tão bem, esteja você passando por tribulações ou esteja você não passando por tribulações, mas que você possa meditar sobre isso depois de escutar essa palavra. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, seu trabalho, sobre aquilo que você faz, sobre as pessoas que você ama e que te rodeiam. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém?
Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Nos ajude a levar a palavra de Deus a todos aqueles que Deus quer que ouçam essa palavra. Pegue esse vídeo, envie ele para os seus contatos, poste ele nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Faça a diferença espalhando a palavra de Deus para as pessoas que você ama, amém? Para as pessoas do seu círculo de amizade. Se preocupe se elas vão achar que você está ficando louco. Ser louco por Jesus é muito bom. Eu posso dizer por experiência própria. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.